Eu, Marina, tenho 28 anos e estou grávida de 4 meses. Meu marido, Newton, e eu vínhamos tentando engravidar há 2 anos. Foram momentos de ansiedade, de quase perdermos a esperança, em que o peso da frustração parecia esmagador. Mas, quando menos esperávamos, aconteceu, eu estava grávida. Essa gravidez significa tudo para nós, especialmente depois de tantos obstáculos e de todo o sofrimento que vivemos ao longo dessa jornada. Depois de ter passado por perdas gestacionais antes, Newton e eu decidimos que dessa vez seríamos extremamente cautelosos, para proteger nosso emocional. Escolhemos guardar o segredo da gravidez até termos certeza absoluta de que tudo estava correndo bem. Era nosso jeito de nos proteger da dor devastadora de ter que enfrentar publicamente uma perda, caso algo desse errado mais uma vez. Por isso, até a semana passada, nem meus pais e nem minha irmã mais nova, Ellen, sabiam que eu estava grávida. Às vezes, era difícil manter esse segredo, parecia até injusto, mas eu precisava de tempo e espaço para lidar com tudo. Minha família sempre foi do tipo que celebra cada conquista, desde os grandes marcos até as menores vitórias, e isso sempre me trouxe alegria. No entanto, desta vez, precisei me afastar um pouco. Isso me deixou com um peso no coração, mas era necessário para cuidar de mim e do bebê tão esperado. Cada reunião familiar sempre foi especial, cheia de boas lembranças que construímos juntos ao longo dos anos. Contudo, nos últimos 4 meses, eu me ausentei desses encontros. Precisava de um tempo para mim, principalmente porque essa gravidez tem sido uma montanha-russa emocional. Na semana passada, minha irmã mais nova, Ellen, foi promovida no trabalho, e estava radiante. Ela deveria ter se casado no ano passado, em um casamento que sonhava ser perfeito, mas tudo desmoronou de repente. Na noite anterior ao casamento, seu ex-noivo a traiu com uma colega de trabalho durante a despedida de solteiro. No próprio dia do casamento, ele sequer apareceu para falar com Ellen. Ao invés disso, enviou um amigo para dar a notícia devastadora de que havia desistido do casamento. Nossa família inteira ficou em choque. Foi uma situação extremamente vergonhosa, já que nos esforçamos tanto para preparar o grande dia, que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da vida dela. Ellen ficou completamente destruída. Toda a esperança e os planos para o futuro que ela havia construído com aquele homem foram arrancados de forma cruel e pública. Para lidar com a dor, ela se dedicou inteiramente à carreira, como uma maneira de se distrair. Ellen sempre foi ambiciosa, mas depois do fiasco do casamento, sua dedicação ao trabalho atingiu outro nível. Agora, com a promoção, esse momento representava uma grande vitória pessoal e profissional, e ela queria comemorar. Ellen praticamente implorou para que eu fosse à sua festa de comemoração. Ela mencionou que fazia muito tempo que não me via, e eu conseguia sentir que ela realmente sentia minha falta. Meus pais também insistiram para que eu fosse, dizendo o quanto isso significaria para Ellen. Eu não queria decepcioná-la, especialmente por não ter participado dos últimos encontros familiares, então, finalmente, concordei. No entanto, eu estava preocupada com a possibilidade de roubar os holofotes de Ellen na grande noite dela, já que estava visivelmente grávida. Eu não queria que o foco mudasse da conquista dela para minha gravidez, e essa era a última coisa que eu desejava. Queria que ela tivesse seu momento especial, sem que a atenção fosse desviada para mim. Com minha barriga crescendo, estava cada vez mais difícil escondê-la, mas achei que conseguiria disfarçar por uma noite. Decidi usar um vestido longo e fluido, que ajudaria a disfarçar a barriga, e até usei uma cinta modeladora para minimizar ao máximo. Estava determinada a manter o foco em Ellen e sua promoção. Quando cheguei à festa, tudo parecia estar saindo conforme o planejado. Ninguém suspeitou de nada, e eu me senti aliviada por meus esforços para esconder a gravidez estarem funcionando. Mas, logo, minha mãe fez um comentário. Ela percebeu que meu rosto e meus braços pareciam um pouco mais cheios do que o normal. Felizmente, eu já estava preparada para lidar com esse tipo de situação. Então, rapidamente brinquei, dizendo que estava comendo demais ultimamente. Honestamente, fiquei aliviada por eles pensarem que eu estava apenas ganhando peso, em vez de desconfiarem da verdade sobre a minha gravidez, o que parecia ser a opção mais segura por enquanto. Conforme a noite foi passando, percebi o quanto eu estava deslocada. Não estou mais acostumada a ficar acordada até tarde, e a festa parecia interminável. Meu marido, Newton, veio direto do trabalho para a festa e estava se divertindo bastante. De vez em quando, ele vinha até mim para checar se eu estava bem, o que me deixou muito grata. Enquanto isso, Ellen e o resto da minha família estavam aproveitando ao máximo, tomando shots, dançando no quintal, se divertindo. Fiquei feliz em ver Ellen tão animada e despreocupada, especialmente depois de tudo que ela passou.
No entanto, comecei a me sentir enjoada, provavelmente por causa da comida gordurosa e do calor da noite. Decidi que precisava me afastar da música alta e da dança. Entrei na casa e encontrei um lugar tranquilo no sofá. Naquele momento, tudo que eu realmente queria era voltar para casa, colocar os pés para cima, talvez fazer uma massagem nas pernas, e me deitar para ler um pouco no meu Kindle. Fechei os olhos por um segundo, na esperança de descansar e me recompor. Foi então que minha tia Mia sentou ao meu lado, me assustando e me acordando. Eu nem tinha percebido que tinha cochilado. Ela me ofereceu uma taça de vinho, mas eu balancei a cabeça, recusando sem dar explicações. Então, ela comentou que meu rosto estava brilhando a noite toda e, em seguida, sugeriu que eu parecia grávida. Congelei, sem saber como reagir. Tentei rir da situação, me sentindo desconfortável e evitando o contato visual. Mas tia Mia não é boba, seus olhos se arregalaram em um instante de realização, e, antes que eu percebesse, ela me perguntou diretamente se eu estava grávida. Por dentro, entrei em pânico, mas tentei manter a calma. Balancei a cabeça, na esperança de distraí-la, mas tia Mia colocou as mãos na minha barriga, e seus olhos brilharam com a certeza de que eu estava grávida. Ela exclamou, "Oh, meu Deus, querida, você está grávida", e me puxou para um abraço. Fiquei ainda mais nervosa e sussurrei, quase implorando, para que ela não contasse a ninguém ainda, porque eu não achava que era o momento certo para anunciar. Mas tia Mia ignorou completamente minhas preocupações e insistiu que a família merecia saber de uma notícia tão feliz, ressaltando que todos estavam esperando há muito tempo por esse momento. Eu tentei argumentar, dizendo que aquela noite era para Ellen, mas a tia Mia segurou meu rosto com suas mãos, sorriu e me tranquilizou, dizendo que era uma noite de família. Como todos estavam reunidos, era o momento perfeito para compartilhar a novidade. Ela me pediu para não pensar muito sobre isso. Antes que eu pudesse impedi-la, tia Mia se levantou e foi até onde todos estavam dançando e comemorando. Meu coração disparou quando vi a tia Mia, com todo o entusiasmo do mundo, chamando a atenção de todos. Ela disse que tinha uma grande novidade para compartilhar e, sem hesitar, apontou diretamente para mim e anunciou que eu estava grávida. Por um breve momento, houve silêncio enquanto todos assimilavam o que ela acabara de dizer, mas logo a festa explodiu em comemorações. Minha família correu em minha direção, me cercando em uma onda de abraços, felicitações e parabéns. Todos estavam muito felizes, me abraçando forte, com lágrimas nos olhos, expressando o quanto estavam emocionados por mim e Milton. Eles sabiam sobre minhas perdas gestacionais anteriores, então, naturalmente, ficaram muito extasiados com a notícia. Minha mãe e meu pai choravam de emoção, e as pessoas abraçavam Newton, parabenizando-o e celebrando esse novo capítulo em nossas vidas. Mas, com certeza, esse não era o jeito que eu queria anunciar minha gravidez. Eu sempre imaginei um momento mais íntimo, algo tranquilo e especial, onde eu pudesse contar à minha família quando me sentisse pronta. Em vez disso, fui colocada no centro das atenções durante uma festa que deveria ser sobre Ellen. Foi nesse momento que eu a vi parada ao lado, tentando sorrir, mas claramente se sentindo deslocada. Ela não estava participando da comemoração e evitava fazer contato visual comigo. Uma onda de culpa me invadiu, sabendo que eu havia tentado tanto evitar exatamente esse tipo de situação. Fui até ela e disse o quanto eu sentia pelo que havia acontecido, quando a tia Mia revelou a gravidez. Ellen respirou fundo e perguntou por que eu não havia contado nada antes. Expliquei que planejava fazer o anúncio em algumas semanas, quando me sentisse mais confortável e pronta para compartilhar a notícia. Ela balançou a cabeça, franziu os lábios e disse, de forma indiferente, "Tanto faz, acho que você conseguiu o que queria." As palavras dela doeram, e fiquei surpresa com sua reação. Tentei argumentar, mas Ellen não parecia disposta a conversar. Ela tomou um gole de vinho e se afastou, me ignorando pelo resto da noite. Enquanto isso, a noite foi preenchida com conselhos intermináveis de amigos e familiares sobre ser mãe pela primeira vez. Todos pareciam ansiosos para compartilhar suas dicas e experiências sobre a gravidez. Enquanto isso, Ellen continuava me olhando do outro lado da sala, como se tudo aquilo fosse de alguma forma minha culpa. A reação dela me fez sentir ainda mais desconfortável e culpada. Em um momento, senti uma necessidade urgente de usar o banheiro. Levantei-me e fui em direção ao banheiro de hóspedes, mas ele estava ocupado e eu já sentia minha bexiga prestes a explodir. Decidi subir para usar o banheiro do quarto principal. Depois de me aliviar, saí do banheiro e encontrei Ellen parada do lado de fora, como se estivesse me esperando. Ela parecia bêbada. Sorri sem jeito, sentindo a tensão entre nós, e tentei pedir desculpas novamente. No entanto, Ellen não pareceu suavizar. Ao contrário,
revirou os olhos e perguntou com um tom desdenhoso: "Você está realmente grávida?" Havia ceticismo em sua voz. Olhei para ela, instintivamente segurando minha barriga, e respondi: "Claro que estou, por que eu mentiria sobre isso?" Ellen continuou, dizendo que tudo aquilo parecia muito suspeito, já que eu nem havia contado para nossa mãe, com quem costumava conversar todos os dias. Seus questionamentos persistentes começaram a me irritar profundamente. Tentei explicar meus motivos mais uma vez, esperando que ela entendesse que era minha escolha manter a gravidez em segredo. Mas, com um tom que me cortou profundamente, ela disse: "Talvez essa gravidez acabe em uma perda, assim como as anteriores." Fiquei chocada com sua insensibilidade. Como ela podia dizer algo tão cruel sobre meu filho? Gritei com ela: "Como você ousa dizer algo assim? Já pedi desculpas a você várias vezes nesta noite, mas o que você disse agora foi cruel demais." Minha voz ecoou com frustração. Ellen respondeu expressando sua amargura, dizendo que eu havia roubado os holofotes dela, especialmente depois de tudo que ela passou no ano passado. Tentei lembrá-la de que estive ao seu lado durante aquele desgosto, passei inúmeras noites em sua casa ajudando a se curar depois que seu noivo a abandonou. Eu nunca tentaria ofuscá-la intencionalmente. Se ela estava com raiva de como as coisas aconteceram, deveria direcionar sua frustração para a tia Mia, que revelou minha gravidez sem meu consentimento. No entanto, Ellen continuou a me culpar. Completamente esgotada e farta da discussão, decidi que era melhor me afastar e descer. Precisava de algum espaço e tempo para processar tudo, na esperança de que Ellen se acalmasse e pudéssemos resolver isso mais tarde. Ellen me seguiu de perto, repetindo como eu estava sendo egoísta e que deveria ter deixado a noite ser só dela. Eu a ignorei, mas quando cheguei perto da escada, de repente, senti um forte empurrão por trás. Meus olhos se arregalaram de choque enquanto eu tropeçava, lutando para recuperar o equilíbrio. Consegui segurar o corrimão, tentando evitar a queda, mas o impulso e meu próprio peso fizeram meus joelhos cederem. Perdi o equilíbrio e caí de cabeça a escada abaixo. Em uma fração de segundo, meus instintos assumiram o controle. Usei as mãos para proteger minha barriga, tentando proteger meu bebê do impacto. Mas o peso da queda pressionou meus pulsos. A queda foi brutal. Senti um estalo intenso e uma dor lancinante atravessou minhas mãos. A dor foi imensa. Eu chorei de agonia enquanto estava ali, encolhida na escada. A dor nos meus pulsos era insuportável, mas minha principal preocupação era o bebê. Será que a queda tinha causado algum dano? A comoção causada pela minha queda e meus gritos de socorro logo chamaram a atenção do resto da família. Eles correram em pânico. O ambiente se tornou caótico enquanto todos tentavam entender o que havia acontecido. Meu marido, Newton, imediatamente me pegou e me carregou. Eu estava em muita dor e não parava de repetir que Ellen tinha me empurrado. Todos pareciam chocados, e os olhares se voltaram para Ellen, que estava parada atrás de mim, com um semblante culpado e em silêncio. Meu marido gritou com ela, a confrontando sobre como ela poderia ter empurrado uma mulher grávida escada abaixo. Minha mãe, visivelmente angustiada, correu escada acima e segurou os ombros de Ellen, exigindo saber se ela realmente havia me empurrado. O rosto de Ellen corou, e ela começou a chorar, soluçando enquanto assentia em confirmação. Minha mãe, então, compreendeu a gravidade da situação. Ellen começou a chorar incontrolavelmente, abraçando minha mãe e dizendo que estava bêbada e que não sabia o que estava fazendo. Eu começava a perder a consciência por causa da dor e do choque que me dominavam. Em meio à névoa da minha visão turva, ouvi Newton ligar urgentemente para o 911, pedindo uma ambulância. Eu mal conseguia distinguir os rostos preocupados ao meu redor. Tudo depois disso se transformou em um borrão de sirenes, confusão e atividade frenética. Quando finalmente acordei, me vi em um quarto de hospital. Newton estava dormindo em uma cadeira ao lado da minha cama, parecendo exausto. Acordei-o gentilmente e pedi um pouco de água, pois minha garganta estava seca. Enquanto ele me ajudava a beber, perguntei o que tinha acontecido após a queda. Ele me contou que eu tinha perdido a consciência por causa da dor e que a fratura no meu pulso precisou de atenção médica imediata. Os médicos colocaram um gesso, que eu precisaria usar pelas próximas 4 a 6 semanas, até que o osso cicatrizasse. Minha próxima pergunta foi sobre o bebê. Newton me garantiu que os médicos haviam verificado e que nosso filho estava seguro, o que me trouxe uma onda imensa de alívio. Fiquei aliviada em saber que nosso filho estava bem. Newton, então, me contou sobre o caos que se desenrolou após o acidente. Aparentemente, a família ficou furiosa com Ellen, e até tentaram prendê-la.
No entanto, como eu estava inconsciente, a polícia só conseguiu colher os depoimentos das testemunhas e ainda precisava do meu depoimento oficial para avançar com qualquer acusação. Newton segurou minhas mãos e enfatizou a importância de eu deixar de lado o amor que tenho por minha irmã e reportar suas ações. Ele foi firme ao dizer que não havia justificativa para ela me empurrar escada abaixo, especialmente considerando minha condição. Eu balancei a cabeça, ainda incrédula. A ideia de que Ellen pudesse ter feito algo tão prejudicial era quase impossível de aceitar. A dor no meu pulso era física, mas a dor emocional de perceber que minha própria irmã havia agido daquela forma era quase insuportável. Disse a Newton que queria falar com Ellen primeiro. Eu precisava entender o que a levou a agir de forma tão destrutiva. Precisava ouvir diretamente dela para obter alguma explicação ou, pelo menos, um pedido de desculpas. Newton discou o número dela e me entregou o telefone. Quando Ellen atendeu, perguntei diretamente por que ela fez aquilo. Ellen suspirou profundamente, como se fosse difícil colocar em palavras, antes de finalmente desabafar. Sinceramente, estou tão cansada de você sempre ser o centro das atenções na nossa família, disse ela, com a voz carregada de ressentimento. Agora você tem um marido, está grávida, consegue ter tudo na sua vida. Mas a noite de ontem deveria ser minha, só minha, e como sempre, você apareceu anunciando sua gravidez e roubou toda a atenção. Ela fez uma pausa antes de continuar, e seu tom mudou para uma postura defensiva. Te empurrar da escada foi só uma brincadeira inofensiva. Eu nem pensei que você estivesse realmente grávida no início. Não achei que isso se tornaria algo tão sério. Suas palavras foram chocantes e dolorosas. Eu não podia acreditar que ela tinha decidido me empurrar escada abaixo, colocando minha vida em risco, simplesmente porque não queria acreditar em mim. Antes que eu pudesse reagir, Ellen continuou. Eu passei por muita coisa com o meu noivado fracassado, e você simplesmente apareceu para esfregar sua felicidade na minha cara. Foi demais para mim. Da próxima vez, tenho certeza de que você vai pensar 2 vezes antes de tentar me ofuscar novamente. Eu fiquei completamente perplexa com sua explicação. Ela não tinha absolutamente nenhum remorso e estava basicamente me culpando por suas ações. Ela não havia se desculpado nenhuma vez. Minha mãe, que estava ouvindo do outro lado, pegou o telefone de Ellen e perguntou como eu estava. Eu nem tinha percebido que meus pais ainda estavam lá com a minha irmã. Disse a ela que o bebê e eu estávamos bem e que eu tinha fraturado o pulso. Minha mãe me contou que ela, meu pai e Ellen haviam passado a noite toda na casa da minha irmã após a festa, porque estavam todos preocupados comigo. Eu dei uma risada cínica e apontei que, se estivessem realmente tão preocupados, poderiam ter esperado por mim no hospital, em vez de ficarem com minha irmã. Minha mãe então me contou que ela e meu pai haviam conversado com Ellen e ambos sentiram que ela não estava bem desde o dia anterior. Ela me pediu para não denunciar minha irmã à polícia, dizendo que foi apenas um erro estúpido causado pela bebida, apesar do que os outros estavam dizendo. Fiquei chocada com o pedido da minha mãe. Perguntei, tentando entender, por que você está defendendo a Ellen se ela nem sequer me pediu desculpas? Minha mãe suspirou profundamente e explicou que Ellen estava passando por muita coisa. Ela mencionou que Ellen estava chorando sem parar desde que eu a envergonhei na frente de todos. Eu rapidamente lembrei minha mãe de que o verdadeiro problema era que Ellen tinha me empurrado escada abaixo e que eles deveriam se concentrar nisso primeiro. Minha mãe começou a enfatizar que família é família e que, às vezes, brigas assim acontecem entre irmãs. Ela destacou que Ellen nunca tinha feito algo assim comigo antes, o que era verdade, mas não justificava o comportamento dela agora. Minha mãe comentou que não valia a pena processar por causa de uma fratura no pulso, e que ela e meu pai garantiriam que isso nunca mais aconteceria. Minha frustração atingiu o auge. Disse firmemente que, antes de falar com ela, eu ainda estava um pouco confusa, mas depois da conversa com Ellen, minha decisão estava tomada, ela precisava aprender uma lição. Minha mãe, visivelmente mais chateada, me avisou que apresentar queixa poderia destruir a carreira de Ellen e implorou para que eu reconsiderasse. Respondi que naquele momento eu não conseguia me preocupar com isso. Em uma última tentativa de me convencer, minha mãe ameaçou que, se eu seguisse com as acusações contra Ellen, ela e meu pai me deserdariam, pois isso marcaria minha irmã permanentemente e poderia afetá-la pelo resto da vida. A ameaça me chocou, mas decidi não recuar. Depois da ligação, segui em frente e abri um processo contra minha irmã. Apesar de saber que isso poderia potencialmente destruir a vida de Ellen, ela não havia demonstrado nenhum arrependimento. Depois do telefonema com meus pais, em que eles me pressionaram para não denunciá-la, eu percebi que não havia outra opção senão seguir em frente com a denúncia. A decisão de denunciá-la não foi fácil, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer, considerando o que ela fez comigo e o risco que representava.
Meus pais têm me ligado sem parar, mas silenciamos nossos telefones. Newton está extremamente chateado com o fato de que meus pais parecem estar favorecendo minha irmã ao invés de mim. Enquanto isso, a família de Newton e outros parentes entraram em contato para oferecer seu apoio e expressar preocupação. Todos concordam que apresentar queixa contra minha irmã foi a decisão certa. Depois de ouvir conselhos de alguns amigos, fiquei ainda mais preocupada com a segurança do meu bebê. Se Ellen foi capaz de me empurrar escada abaixo, temo que ela também possa representar uma ameaça ao meu filho no futuro. Por isso, estou planejando solicitar uma ordem de restrição contra ela, para que não possa se aproximar de mim ou da minha família novamente. Já se passou um mês, e minha irmã, que foi acusada de agressão, acaba de ser condenada. O advogado dela, que meus pais pagaram integralmente, foi excelente e apresentou um caso forte. Como foi sua primeira infração, Ellen recebeu um período probatório. O juiz ordenou que ela pagasse todas as minhas despesas médicas, comparecesse a 6 meses de aconselhamento obrigatório e fizesse check-ins regulares com um oficial de condicional. Meus pais ainda estão furiosos comigo, mas estão tão intimidados com a reação negativa que receberam do resto da família que não ousaram me confrontar diretamente. Fui muito aberta com todos sobre como meus pais queriam que eu protegesse Ellen e não apresentasse queixa. Tanto parentes do meu lado quanto do lado do meu marido falaram com meus pais e os questionaram sobre essa postura. Minha mãe e meu pai continuam insistindo que Ellen está passando por dificuldades mentais, mas ninguém acha que isso é uma desculpa válida para o que ela fez comigo. Espero que, para o bem de Ellen, meus pais a levem para ver um psiquiatra, para que ela possa melhorar. Depois da sentença, solicitei uma ordem de restrição para garantir que ela não possa se aproximar de mim ou da minha família novamente. Para todos que me perguntam se minha irmã sempre foi boa para mim enquanto crescíamos, ou se talvez eu tenha ignorado alguns sinais, sinceramente, não sei como responder. Sim, tivemos nossos desentendimentos habituais, como qualquer outra relação entre irmãs. Mas nunca imaginei que ela guardasse um ressentimento tão profundo por mim. Sempre a amei profundamente, e nunca pensei que ela fosse capaz de me empurrar escada abaixo por pura maldade. Estou tão chocada quanto todos vocês. Acho que é verdade o que dizem, muitas vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que mais podem nos trair. Já se passaram 5 meses desde a última atualização. Newton e eu não temos visto ou mantido contato com Ellen ou meus pais. Há 5 dias, dei à luz nosso bebê, e Newton e eu acabamos de ser liberados do hospital. Estamos fazendo o melhor para cuidar de nosso filho recém-nascido. Ontem à noite, pouco antes de nos sentarmos para jantar, ouvi uma batida na porta. Quando abri, fiquei completamente surpresa ao ver minha mãe parada ali. Eu não esperava vê-la de jeito nenhum. Perguntei cautelosamente: "O que você está fazendo aqui?" Meu marido, Newton, se aproximou de mim e ficou protetoramente na minha frente, tão confuso quanto eu ao vê-la na nossa porta. Minha mãe começou a falar imediatamente, explicando que havia ouvido de alguns parentes que eu tinha dado à luz e que simplesmente precisava vir conhecer o bebê. Sua excitação parecia completamente fora de lugar, considerando tudo o que tinha acontecido entre nós. Ela continuou falando sobre como ela e meu pai estavam emocionados por finalmente serem avós. Mencionou que meu pai chegaria em breve com um pouco de vinho e presentes de bebê, para que pudéssemos comemorar juntos como uma família. Newton e eu trocamos um olhar incrédulo. Minha mãe estava realmente agindo como se os últimos meses não tivessem acontecido. Com toda a calma que pude, a lembrei de que não falávamos há 5 meses, desde que ela decidiu apoiar Ellen ao invés de mim. No entanto, ali estava ela, na minha varanda, agindo como se tudo estivesse bem entre nós, apenas porque eu tinha dado à luz, como se estivéssemos prestes a ter uma alegre reunião de família. Newton então disse à minha mãe, de forma firme, que ela havia perdido o direito de ser avó no momento em que escolheu não ser uma boa mãe para mim primeiro. Ele lembrou a ela como Ellen me tratou de forma desumana, e que, se Ellen não fosse minha irmã, ele teria dado um fim nisso na hora. No entanto, por ser minha mãe, ela havia protegido aquele monstro ao invés de mim. Suas palavras eram firmes, e eu pude ver que elas atingiram um ponto sensível. O rosto da minha mãe mudou, ela parecia furiosa. Tentou argumentar, dizendo que fez o que achava necessário e que isso era coisa do passado. Ela insistiu que não podíamos simplesmente cortá-la da vida do nosso filho, assim como ao meu pai. Disse que era injusto nos mantermos distantes, pois ela tinha o direito de conhecer o neto. Newton, porém, não aceitou. Ele a lembrou que nosso filho era nossa responsabilidade, e que nós decidíamos quem faria parte da vida dele. Nós dois não nos sentíamos confortáveis tendo ela por perto, dadas as circunstâncias.
Minha mãe continuou tentando justificar, mencionando que Ellen havia sido diagnosticada com depressão, o que explicava suas ações contra mim. Eu balancei a cabeça em frustração enquanto minha mãe tentava convencer que Ellen se sentia mal pelo que fez e que estava tentando melhorar. Ela até garantiu que, com o nascimento do bebê, finalmente poderíamos ser uma família feliz e deixar o passado para trás. Eu ironicamente disse que não estava disposta a varrer tudo para debaixo do tapete e fingir que nada tinha acontecido. Ela pensava que poderia simplesmente voltar para nossas vidas. Mas as coisas tinham mudado, não havia como voltar a ser como era antes. Eu já não conseguia lidar com a situação, então pedi para minha mãe ir embora. Não queria estragar ainda mais meu humor, especialmente depois de tudo que já havia sido dito. Foi nesse exato momento que meu pai chegou na nossa garagem. Ele desceu do carro segurando um grande ursinho de pelúcia e uma cesta de presentes. Eu já não tinha mais energia para continuar discutindo com eles e não conseguia entender como tiveram a audácia de aparecer sem avisar. Felizmente, Newton interveio e pediu para que eu entrasse e descansasse. Ele me garantiu que cuidaria da situação. Enquanto eu voltava para dentro, ainda podia ouvir as vozes através da porta. A discussão começou quase imediatamente quando Newton se recusou a deixá-los entrar. Meu pai continuou insistindo, repetindo que ele tinha todo o direito de me ver e de conhecer o bebê, pois fazia parte da família. Meu marido, que normalmente é muito calmo, perdeu a paciência. Ele ameaçou chamar a polícia se eles não saíssem imediatamente de nossa propriedade. Meu pai, é claro, tentou argumentar, dizendo que eles só queriam deixar os presentes para o bebê, como se isso fosse compensar tudo o que tinha acontecido. Mas Newton foi firme, recusando qualquer coisa vinda deles. Ele deixou claro que não queríamos os presentes e que, se eles aparecessem novamente, tomaríamos medidas legais e pediríamos uma ordem de restrição. Meus pais ficaram visivelmente abalados com a reação dele. Acho que eles acreditavam que poderiam simplesmente voltar para nossas vidas agora que o bebê havia nascido. Fiquei orgulhosa da forma como meu marido lidou com a situação. Hoje, Newton e eu conversamos, e decidimos instalar câmeras ao redor da casa para garantir mais segurança, caso eles tentem aparecer novamente. Mas e você? O que teria feito nessa situação? Você acha que a protagonista fez o certo ao se afastar da irmã e dos pais, ou acredita que ela deveria ter dado uma segunda chance aos pais quando eles foram visitar o bebê? Você acha que é possível reconstruir a relação familiar após tudo o que aconteceu? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.